bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, uma videoaula do quadro Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, cantora e educadora musical e especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E é aqui nesse nosso quadro do Café com Música, onde você preenche as lacunas da tua formação musical, para que você amplie e avance naquilo que você já domina, para que você interiorize e aprenda coisas que ainda você não domina. Então você aprenda a otimizar o tempo e o aproveitamento do resultado dos teus estudos musicais ali, para se ver capaz de evoluir na música de fato, tocando repertórios cada vez mais avançados, um tempo 10 vezes mais rápido do que você sabe fazer até hoje, em qualquer que seja o instrumento que você estuda. Por isso, o tema que eu escolhi hoje para a gente conversar aqui é como que eu posso transitar de um repertório erudito para o repertório popular. Como é que eu posso fazer para começar a tocar popular se até então eu sempre estudei erudito? O que é necessário eu saber? O que eu preciso dominar? Quais são as dicas, as estratégias para que eu consiga de fato extrair o melhor disso? Eu separei aqui várias delas para dividir com você, tá bom? E nós vamos começar pensando o primeiro ponto de todos. Qual que é a principal dificuldade de quando nós apenas estudamos erudito e de repente começamos a pensar em tocar músicas populares, um repertório popular? O que se torna difícil? Por que é difícil? Acontece o seguinte, quando nós estamos estudando música erudita, nós tendemos a praticar sempre pelo processo de leitura. Então a gente aprende pelo processo de leitura musical, leitura de partituras. E dificilmente nós desenvolvemos práticas auditivas. Infelizmente, é a realidade de muitas pessoas ainda. Então, a gente está muito focado em desenvolver a leitura, desenvolver os aspectos técnicos e interpretativos, mas as questões de prática auditiva, de ouvido musical, ficam para segundo plano. E muitas vezes nem acontecem. Então, nós estamos acostumados a lidar com tudo que está escrito, tudo que é muito previsível. A gente tem um roteiro ali que está previsto na partitura, certo? E na música popular, isso já não é bem assim. Tocando o repertório popular, nós precisamos tocar coisas que muitas vezes não estão escritas. Então, esse caráter de criar coisas, essa liberdade que a gente tem para criar coisas, para fazer a nossa versão, para criar uma versão diferente, para criar um arranjo, essa liberdade até improvisatória que aparece no repertório popular, essa questão de você ter que ser guiado muito mais pelo seu ouvido e pelo seu conhecimento harmônico do que pelo que está escrito, muitas vezes assusta. Muitas vezes faz você ficar meio... E é aí que vem a dificuldade principal, por você não ter lidado com o desenvolvimento de outras questões musicais. Então, é esse o ponto que geralmente assusta e que faz engessar um pouco da sua interpretação no popular. Porque nós precisamos de noções harmônicas para tocar música popular, como ela tem que ser, e esse ouvido harmônico tem que guiar a gente, tem que guiar a nossa criatividade. Outra coisa é que muitas vezes no erudito a gente só toca, né? A gente ou só toca ou só canta, e dependendo do nosso instrumento, quando a gente migra para tocar repertório popular, nós também devemos e precisamos aprender a fazer os dois juntos, tocar e cantar, dependendo do instrumento, tá? Se for um instrumento harmônico. Então isso também precisa de treinamento, senão a gente não sai do nada nessa dupla coordenação. Até então a gente só estava treinando cantar, ou então só estávamos treinando a nossa técnica instrumental. E aí de repente a gente vai fazer as duas coisas e não soa, não sai. No repertório popular, a gente precisa ter um swing, um trejeito que a gente não vê escrito na partitura. A gente pega isso de ouvido, não tem na partitura, sabe? E quando a gente não tem essa prática auditiva, a gente acaba deixando muito aquém do que deveria ser, a gente engessa a nossa interpretação e às vezes a gente traz para o popular uma preocupação demasiada de virtuosismo, que é característico de alguns repertórios que nós estamos estudando ali no erudito. Então, às vezes a gente enche de nota, a gente toca muita nota, a gente começa a fazer coisas muito virtuosísticas e tal, e no popular, às vezes, o menos é mais. Não é tanta nota que precisa, são notas estratégicas, são aquelas notas que vão trazer aquela pincelada, aquele contracanto, aquele brilho no momento especial, aquele solo no momento especial. Então a gente precisa ter muito mais consciência
do conjunto, do todo, do que já cada um está fazendo, para que eu possa colocar o meu instrumento ali, para ele ter um momento de brilho dele. Naquele momento, em outros momentos, ele vai deixando outros músicos brilharem, e assim a gente vai fazendo um todo mais harmonioso. Então, o menos é mais. E ainda é necessário que a gente entenda, dentro do repertório popular que a gente vai tocar, que existe uma concepção, uma linguagem estilística própria. Então, se a gente vai tocar músicas que são do jazz, existe um caráter ali do estilo do jazz, desse gênero musical. Se a gente vai tocar coisas de chorinho, existe um caráter musical próprio do chorinho. Se a gente vai tocar bossa nova, um caráter próprio. Se a gente vai tocar rock and roll, um caráter próprio. Se a gente vai tocar reggae, entendeu? Cada gênero tem um caráter estilístico, tem aquilo que traz a sua unidade, que traz a sua identidade enquanto gênero. E nós também precisamos começar a conhecer isso, porque senão a gente toca tudo como se fosse uma coisa só e toca tudo a partir do entendimento que a gente tem da nossa experiência prévia da formação erudita e não traz a característica principal de cada gênero do que a gente está. Então também fica uma interpretação fria e longe do que é na realidade. Essa é a principal dificuldade ao nós transitarmos, migrarmos do erudito para o popular. Mas uma vez que a gente já tem essa consciência, nós já nos colocamos diferente diante do repertório popular que está na nossa mão. Nós nos preparamos para ele com maior consciência, sabendo que a gente precisa se dedicar também para a construção daquele repertório com o mesmo afinco que a gente se dedicou até então para a construção de todo o repertório erudito que nós estávamos a estudar e estávamos a nos aprimorar. Não é difícil tocar as músicas populares em si, sabe? A música popular, ela não é difícil em si. Se você tiver ela escrita para você, você interpreta ela numa boa. Especialmente quando você tem essa prática da leitura super desenvolvida. Então, não é a música em si que é difícil de executar. A gente transfere. O que é difícil de executar num primeiro momento é o que está nas entrelinhas. É o que não está escrito. É o swing da música. É o improviso que é feito ali de repente. Você tem uma linha guia da partitura, né? Mas de repente você tá tocando e aí você percebe que um músico não faz o que tá ali, faz um improviso, faz um ritornelo onde não estava combinado. Ele começa a fazer um solo e você fala, nossa, ele começou a fazer um solo, coisas que não estava combinado, esse caráter mais improvisatório, que demanda com que você esteja ligado com o teu ouvido o tempo todo ali, guiando a tua execução, que não seja aquela coisa de começo, meio e fim ininterrupto, que nem é quando a gente toca a partitura, né? A gente toca a partitura, é do começo, meio e fim, acabou, não vai fazer nada fora do que está previsto ali. Essas questões, essas sutilezas do que não está escrito ali, do que surge de um olhar para o outro e começa a rolar essa sintonia entre os músicos e eles tomam essas liberdades, muitas vezes até a liberdade de criações, assim, né, que os cantores começam a criar coisas e aí você não estava esperando aquilo, então você, na função de acompanhamento harmônico para ele, se surpreende e aí você tem que ter esse ouvido desenvolvido para acompanhar as deixas que ele vai dando para você que não estava ali. Então, às vezes, nós estamos muito acostumados a tocar o que está realmente previsto, mas o popular lida com o imprevisto. E nós temos ali, nessa prática de estudo de repertório popular, justamente a oportunidade de desenvolver essas outras habilidades, essas outras práticas, porque no repertório erudito nós não temos essa liberdade. Então não é que o repertório erudito, ele é um repertório que vai fazer a gente ficar sempre um músico bitolado, não é isso. É que o repertório erudito, o repertório da música clássica, ele realmente afastou do estudo dele essa questão do músico criar, do músico tomar liberdades, ele fazer a versão dele. Existe toda uma preocupação com o respeito, né, com essa questão de purismo, de você ser o intérprete o mais fiel possível da linguagem daquele compositor, de como ele deveria executar. Então você, como músico formado no erudito, desenvolveu todo um olhar para esse respeito, para esse entendimento, e aí você não tem esse estímulo, essa liberdade criativa. E tá aí uma ótima oportunidade que o estudo da música popular traz para nós, para que a gente aprenda a não engessar e não tocar a música popular
da mesma maneira cristalizada e, digamos, dura. Por que dura? Porque quando a gente vai pro popular, se a gente não tem essa linguagem flexível, se a gente não entende o estilo daquele repertório que a gente está tocando, nós executamos ele da maneira dura como a gente conhece, do que a gente aprendeu até hoje, do nosso histórico até hoje da música erudita. Então ela acaba ficando uma música engessada. Ela não é uma música que flui no swing que tem que fluir. Ela fica uma interpretação engessada, essa é a palavra mesmo. E isso nos mostra que a gente tem que aprender muito mais coisas na música além da prática da leitura de partituras. Porque a leitura de partituras é uma ferramenta, mas ela não é a única, nem mais importante, nem a melhor de todas. Ela é uma das ferramentas que nós precisamos desenvolver, mas também nós precisamos desenvolver a capacidade da improvisação, a capacidade da memorização, a capacidade do ouvido musical, sabe? A gente tem que ter esse ouvido musical bem estabelecido, bem desenvolvido, como um guia na hora que a gente está tocando. Saber fazer coisas que não estão grafadas na partitura pressupõe que você tem alguém que está te guiando para essa criatividade, você tem uma linha guia, alguma coisa está te guiando, você vai criar algumas outras, mas tem uma linha guia, e essa linha guia vem ali do seu conhecimento harmônico, do seu ouvido harmônico, da sua habilidade de improvisação, que são questões que a gente não coloca dentro do estudo erudito, não tem, você não encontra isso dentro do universo erudito, justamente por aquela premissa de não interferir, né? De você, enquanto intérprete, não interferir na obra do compositor. Você não interfere, você só reproduz ela com excelência. E a música popular já deixa você, sim, vamos interferir, vamos criar. Isso estimula outras práticas. Então, o que você precisa saber para conseguir transitar? O que você precisa começar a incorporar no seu dia a dia como princípios para você transitar do seu repertório erudito e também começar a ter a oportunidade de tocar coisas populares e tocar com maestria, com prazer, com satisfação pessoal e realmente assim, com aquela coisa que você escuta a sua performance no popular e fala, tô gostando, tá próximo do que eu escuto. Um dos primeiros pontos, eu separei aqui 5 pontos, 5 dicas que eu quero trazer para você como estratégias para você fazer essa transição. A primeira dica dela é o seguinte, ó, você estude cada gênero musical que você está indo, concebendo as características próprias dele. O que eu quero dizer com isso? Veja, quando eu estudava música, lá nos meus anos de ensino do conservatório, quando eu estava no curso livre, mesmo quando eu passei já para o curso técnico de piano, eu não tinha uma concepção do que era a linguagem própria de cada compositor. Então, para mim, tocar música era tocar música. Independente se eu estava tocando Bach, Mozart, Chopin, Rachmaninoff, Villa-Lobos, Tom Jobim ou Legião Urbana, tocar música era tocar música. Eu não tinha uma orientação sobre quais são as características musicais do repertório de Bach. Quais são as características de Beethoven? O que diferencia a minha interpretação no Bach que diferencia a minha interpretação no Beethoven? Quais são as características da minha interpretação no jazz? Se eu vou tocar o jazz, qual é a linguagem que eu tenho que trazer para a minha interpretação? Então, por não ter essa orientação, eu tocava tudo igual. Parecia tudo música só, mas não é igual. Há características específicas musicais que faz você reconhecer quando você ouve que aquela música é de Bach, que aquela música é de Beethoven, o estilo, o caráter estilístico. Então, quando você começa a estudar música, se preocupando e buscando essas características estilísticas, conversando com seu professor sobre isso, pesquisando, lendo livros que falam sobre o caráter musical da obra de um compositor, da obra de outro, você estende isso para o teu estudo do repertório popular também. E você vai começar a buscar qual é o caráter estilístico desse repertório aqui que é um chorinho. O que tem de característica no chorinho que eu tenho que trazer para o meu dia a dia, para a minha performance, para a minha forma de executar o meu instrumento nesse chorinho. E assim, você se prepara para o segundo ponto, para a segunda dica, que é saiba o que aquele repertório demanda de você. Quais as características que são imprescindíveis que você pratique, que você busque no teu estudo diário daquele repertório popular e que você não pode deixar. É um ponto de guia para você. Não, você tem que colocar essa harmonia assim, tem que fazer dessa forma, a levada tem que ser essa, o swing é esse, a característica é essa.
Então você vai aprendendo a conduzir a construção da tua compreensão daquele repertório ali popular. E você vai fazendo isso a partir do entendimento da linguagem estética do que você está tocando, entendeu? Isso pressupõe um estudo complementar, pressupõe que você converse com o seu professor, converse com os músicos, leia, faça leituras, busque esse entendimento do que é aquela música, qual é a característica musical. Por que que nós podemos falar que isso aqui é jazz e que isso aqui não é um blues? O que vai caracterizar na hora que eu estou tocando que eu estou fazendo um jazz e não um blues? Entende o que eu estou falando? O que vai caracterizar isso ou aquilo? Isso tem que estar, essa consciência tem que guiar o teu estudo. Meu terceiro ponto, minha terceira dica para você é a seguinte, ó. Desenvolva o teu ouvido harmônico. Para desenvolver o ouvido harmônico, você tem que estudar harmonias, tem que entender sobre harmonias, tem que preparar o teu conhecimento sobre isso, porque o estudo harmônico, guiando com o teu ouvido harmônico, ele prepara o teu acompanhamento ali, estimula a tua memória musical, você começa a tocar muito mais por ouvido, não só pela partitura. Você usa a partitura e usa o teu ouvido para te guiar. Você, a partir de uma memória do que você conhece daquele repertório, você ouve aquela música e a memória te guia, o teu ouvido musical te guia, desperta esse guia. E isso também faz com que você tenha formas de perceber como é um acompanhamento harmônico ideal para aquela música. Se o meu instrumento é harmônico, se eu vou fazer um acompanhamento, eu não vou fazer um solo, eu não vou fazer um improviso, vou fazer um acompanhamento, como que eu devo fazer um acompanhamento para essa música? Como que eu faço o acompanhamento no meu instrumento? Se o meu instrumento é teclado, é piano, é acordeon, é violão, é guitarra, eu vou fazer acompanhamento harmônico? Como que eu faço? Então, se o meu instrumento não é harmônico, se o meu instrumento é melódico, o meu ouvido harmônico vai me preparar e vai me dar ideias para eu conseguir ter como improvisar, que já é uma quarta dica. Começar a estudar essas questões de improvisação, porque essa improvisação demanda um conhecimento harmônico e faz com que você comece a ter liberdades criativas. E aí você vai saber como fazer arranjos, que hora que eu toco, se já tem ali nessa banda ali, essa música que eu vou tocar, tem um cantor que já vai solar, o que eu faço com o meu instrumento, com a minha flauta, o que eu faço com o meu violino, como que eu coloco? Eu vou tocar o solo junto? Não, eu não vou, então eu vou criar. O que eu vou criar? Baseado em quê? Eu tenho que ter estudo harmônico para que eu possa desembocar num estudo de improvisação também, para que eu saiba improvisar, para que eu tenha essa consciência. Então esse é um ponto muito importante. E uma quinta dica que eu tenho para você é escute mais o estilo daquele repertório que você está estudando. Nós devemos ter essa familiaridade com aquele gênero musical. Você precisa, a partir de ativar a tua memória musical, criar a familiaridade com a sonoridade daquele gênero musical. Então, se você vai estudar jazz, escute mais jazz. Se você vai tocar bossa nova, escute mais bossa nova. Não só aquela música que você está estudando, aquela música também, claro, mas escute mais, amplie a sua forma de consumir aquele repertório daquele gênero. Faça com que isso se torne familiar, que você comece a perceber as entrelinhas da linguagem. E quando você escutar, escute também de forma atenta, né? Não só como aquela música de fundo, né? Você tá fazendo qualquer outra coisa e a música fica no fundo ali, tocando. Não, pare e presta atenção. Senta um dia para escutar e fala, vou escutar agora, presta atenção. Vou prestar atenção nessa música aqui, o que os instrumentos fazem, o que cada um responde. Você começa a escutar a música de forma mais atenta e vai ganhando mais familiaridade com o linguajar daquele gênero musical. Se você colocar esses cinco pontos, essas 5 dicas dentro do teu processo de estudo daquela música popular, você vai ver que você começa a transitar e a conseguir também atingir excelência e domínio naquele estudo daquela música popular do mesmo jeito que você atingiu o domínio, que você está estudando o erudito e consegue executar o repertório erudito, entendeu? É uma questão de se preparar para isso. Um ponto perigoso que a gente tem é que geralmente nós tentamos praticar o repertório popular com o nosso conhecimento erudito só. Então a gente transfere para a nossa prática de repertório popular o que a gente tem de conhecimento até hoje, de orientação que nós tivemos até hoje no erudito. Mas isso não é suficiente, porque isso vai fazer a gente tocar aquele repertório popular muito aquém do que ele deve ser. Ele não vai ficar com a característica que ele deve ter, ele vai ficar engessado.
ele vai ficar amarrado, ele vai ficar duro, ele não vai ficar com swing, porque nós não nos preocupamos com o linguajar daquele repertório. A gente transfere a nossa técnica, o nosso conhecimento próprio do universo de estudo, de um repertório específico, que é o repertório da música erudita, e a gente transfere para o popular. Mas isso vai fazer realmente você ter uma interpretação muito aquém. Quando nós estamos estudando música popular, nós devemos ter a mesma preocupação que a gente tem, pelo menos inicialmente, né, no processo de aprendizado daquela música, de ser capaz de reproduzir em espelho. O que é o reproduzir em espelho? Ou seja, é o seguinte, você escuta a música e você tenta fazer exatamente igual. Então é um trabalho de cover, né, de tentar fazer igual. Num começo, enquanto nós estamos nos formando musicalmente, a gente sempre tenta buscar esse igual, essa imitação, tocar como se você estivesse tocando em espelho, né? Exatamente espelhado com a gravação, entendeu? Porque é a partir dessa imitação, dessa referência, que nós vamos criando e desenvolvendo a nossa personalidade, a nossa identidade de músico, de intérprete. E aí a gente vai ter o nosso estilo futuramente, o nosso próprio estilo. Só que o nosso próprio estilo surge de ter modelos primeiro. E a gente tenta imitar esses modelos. Acontece que a sua técnica erudita já não vai ser suficiente para você conseguir fazer em espelho. Porque falta elementos de entendimento daquele linguajar, daquele repertório. Você está com elementos do outro repertório. Então, já desde o começo, você não vai conseguir. E a música já vai ficar engessada, já vai ficar dura, desde sempre. Não é suficiente. Você precisa ter preparação, você precisa ter um entendimento do que fazer para se aproximar do caráter da interpretação daquele repertório. Inclusive, se você precisa mudar a sua técnica. Então, como que eu estudo uma nova técnica para fazer aquele repertório de maneira bem feita? Tá bom? É muito importante isso. Talvez você esteja aí pensando, mas Daiane, tem como a gente ser bom, nós sermos bons nas duas áreas, tanto no repertório erudito como no repertório popular? Tem como ser bom nisso? Veja, não se trata de nós sermos bons em tudo, de você tocar tudo que existe na música com excelência absurda, não se trata disso. Se trata de você extrair o que tem de melhor em cada uma das áreas, em cada um dos repertórios de estudo. Porque, por exemplo, o repertório de estudo erudito, a música clássica, a música erudita, ela traz pra gente um avanço técnico-instrumental muito grande. Muitos instrumentos, tem uma literatura vastíssima da música erudita, de compositores consagrados, e que proporcionam para nós um avanço técnico-instrumental. Então, se o seu instrumento tem nesses compositores, nessa música, nesses compositores da música clássica, esse repertório que vai trazer o teu aprimoramento técnico-instrumental, você extrai desse estudo esse avanço técnico-instrumental. E a música popular tem o lado de nos impulsionar para outras habilidades que todo músico deve ter, como a habilidade de tocar de ouvido, de ser guiado pelo seu ouvido, de improvisar, de tocar o que está além, de perceber nuances, a própria prática em grupo. Porque no repertório popular, muitas vezes, nós saímos da questão de ficar estudando sozinho. Nós temos que tocar com uma banda, nós temos que tocar com um conjunto, com um grupo. Então, a própria prática do repertório popular traz essa oportunidade que é excelente de você aprender a ouvir a conversa entre os instrumentos enquanto você está tocando, você não está só você sozinho. Então, tem coisas muito boas em ambos os repertórios e que devem ser aproveitadas e muito durante o nosso processo de formação musical. Agora, é lógico que com o tempo você vai pender para um lado, porque você vai se identificar mais ou com o repertório erudito ou com o repertório popular de um gênero específico. Então você vai acabar estudando cada vez mais e se especializando cada vez mais nesse repertório por uma identificação mesmo, por um gosto. Você vai acabar gostando mais de um do que de outro e é natural, então você vai acabar esmiuçando e entrando mais a fundo. Mas em termos de formação musical, cada um tem um lado muito bom. Cada um vai trazendo para você essa oportunidade de melhorar musicalmente, de crescer, de entender a linguagem da música. Porque, afinal de contas, música é música. Então, quanto mais a gente tem essa oportunidade de entender música,
os princípios que nós vamos tendo para nos guiar são os mesmos. O que acontece é que a gente tem especificidade de práticas em uma área que não são as especificidades de práticas da outra área. Então, a gente acaba aumentando o nosso leque de práticas e o resultado disso é um crescimento musical. O fato é que a gente precisa se preparar com a mesma seriedade que a gente se prepara para aprender a interpretar um repertório erudito, também se preparar para aprender a interpretar um repertório popular, entender essa linguagem. E quando eu falo nos prepararmos, isso inclui a consciência da técnica, porque muitas vezes a técnica que você desenvolve para uma interpretação de um repertório é uma e a técnica para o outro repertório é outra. Para você entender isso, para você ficar muito claro, pensa, por exemplo, no caso do canto. Se você está desenvolvendo a técnica para cantar repertórios de ópera, é uma técnica do cantar. Vai ser o canto lírico e vai ter toda uma preparação muscular para você ser capaz de executar aquele repertório que demanda aquela sonoridade, aquela impostação, aquela caixa ressonantal, aquelas questões técnicas específicas. Quando você vai migrar para cantar um repertório popular, e de repente você vai cantar um pop aí, americano, ou um gospel americano, de influências gospel americano, é outra necessidade de ajuste técnico, muscular, ressonantal. Então a gente tem que se preparar. Se você não dá oportunidade para o seu corpo aprender a ter uma técnica e aprender a ter a outra técnica, logicamente, algum dos estilos vai sair prejudicado. Ou você vai tentar cantar ópera com a técnica popular e vai ficar aquém do que deveria, ou você vai tentar cantar um gospel e um pop americano e não vai conseguir, ou você vai tentar cantar um blues, né? E não vai conseguir porque você tem a técnica lírica, vai ficar muito aquém do que de fato tem que ser. Então a gente tem que se preparar, precisa de uma construção para que a gente alcance o domínio mesmo em cada uma dessas áreas, entende? Para que você consiga transitar entre elas, entre repertório erudito e entre repertório popular, didaticamente, eu darei uma dica para você. Talvez não seja estratégico que você estude as duas áreas de forma concomitante, tecnicamente falando. Por quê? Quando nós estamos aprendendo, nós estamos construindo no nosso corpo as referências que nós precisamos, os automatismos que nós precisamos. Então, nós estamos ensinando o nosso corpo a um controle, a um ajuste técnico-motor, certo? E aí, de repente, você está fazendo esse ajuste e aí você começa a estudar um outro repertório, um repertório popular ao mesmo tempo, e aí você tem que desconstruir esse ajuste para já construir o outro. Resultado, perigos disso. Pode ser que você vai ficar baratinado tentando transitar de uma para outra e não conseguindo automatizar nenhuma delas. Então, didaticamente, eu diria para você se dedicar a uma área, aprimora esse automatismo, esse entendimento técnico dessa área e então se abre para também começar a aprimorar a outra área. Nós temos capacidade de entender. Claro, o domínio, a transição que a gente tem que fazer, o ajuste que a gente tem que fazer técnico para conseguir tocar e interpretar com excelência. Mas quando estamos aprendendo, tentar fazer esse ajuste de coisas que podem ser coisas conflitantes, ao mesmo tempo pode ter como resultado a patinação. Você fica patinando e não sai do lugar. Porque há um fato, para que você transite do repertório erudito popular, você tem que praticar os dois. Você tem que ter o repertório erudito e o repertório popular dentro do seu dia a dia, dentro da sua seleção de estudo. Agora, isso também vai demandar que você tenha um profissional que consiga te orientar sobre os dois. E isso nem sempre é fácil de encontrar. Nem sempre você vai encontrar um professor que vai te orientar tecnicamente, né, sobre o estilo, sobre o linguajar, sobre como interpretar esse repertório aqui erudito e ao mesmo tempo tenha todo o preparo de também te preparar, te orientar tecnicamente sobre como fazer esse outro estilo popular. Então existe essa necessidade de também você ter um profissional que consiga te orientar ali nesses dois repertórios. E possivelmente, se você não encontrar, você simplesmente tem que montar uma equipe ali de profissionais. Bom, eu tenho essa orientação com esse profissional e eu tenho essa orientação com esse outro. Você tem que seguir outras pessoas que também vão te ajudando a ter essa especificidade, já que elas são mais especializadas nessa outra área aqui, entendeu? Então precisa ficar claro isso para você e como cuidado eu diria, não tente fazer isso logo que você está começando o seu estudo musical.
num processo de transição. Se você já domina a técnica erudita, ok? Você começa a buscar as orientações para ir para o popular com a mesma seriedade que você foi até hoje, assim conseguindo desenvolver excelência, conseguindo desenvolver o que está na entrelinha ali do popular e expandindo o teu entendimento sobre a música em si. Você precisa expandir isso, porque o popular, além da questão técnica, de ajuste técnico motor, vai demandar que você tenha ouvido muito bem desenvolvido, ouvido musical, e que você tenha um entendimento harmônico muito bem resolvido, porque isso vai dar elementos para a tua criatividade, para a tua improvisação, para tocar o que não está previsto, para tocar o que está na entrelinhas, o que a tua memória musical percebe, entendeu? O que não está necessariamente grafado. A maioria das vezes, inclusive, você vai ter que retirar repertório popular de ouvido. Às vezes nem tem grafado, às vezes nem tem a partitura. Você vai ter que tirar de ouvido, tá? Então, para fechar com chave de ouro as minhas dicas aqui para você, eu diria, se abra para pegar diferentes repertórios. Se abra para estudar também músicas populares, ao mesmo tempo que você estuda repertório erudito. A oportunidade de crescimento musical que você vai ter é muito forte, é muito ampla, porque cada área de estudo traz suas especificidades. Uma área impulsiona a técnica, a outra impulsiona a improvisação, a outra impulsiona o refinamento da sonoridade instrumental ali, a outra impulsiona o ouvido musical, uma vai impulsionar a sua disciplina de estudo ali, de saber ter estratégias para conseguir aprimorar aquela coisa que é difícil, é mais virtuosística. Essa outra aqui vai fazer você desenvolver a improvisação, a criatividade. Então você vai crescendo com isso. O resultado é um crescimento grande e um impulsionamento onde você naturalmente, depois de um tempo, vai acabar pendendo para um lado ou outro. Você vai acabar se tornando mais, dominando melhor um gênero ou outro por se identificar mais com ele. No entanto, o resultado de tudo isso é que você cresce musicalmente, cresce muito e toca cada um deles ao menos com uma grande qualidade, com um domínio bacana, com musicalidade, com uma interpretação bonita, porque você alimenta, né? Você leva o teu conhecimento do erudito para o popular, sim, mas não só isso, você tem um conhecimento de como tocar popular e aí você enriquece, você toca popular com a sonoridade, com a técnica refinada que você teve do erudito, assim como você leva para o erudito tudo que você desenvolveu do popular, que é essa sua criatividade, essa sua liberdade, essa sua identidade artística, esse seu eu artístico. Então, você leva isso para a interpretação erudita e você tem como produto final a sua constituição, a sua identidade enquanto músico. Vale muito a pena. E eu sempre digo que a gente deveria cada vez mais manter essa classificação de erudito e popular apenas como uma separação de categorização de repertório. Categorização, então esse é o repertório que tem essas características aqui, então ele é categorizado como um repertório erudito. Esse outro tem essas características musicais, ele é categorizado como popular, mas não como uma segmentação do nosso estudo musical. Nós deveríamos ter a oportunidade de aprender, sim, a interpretar uma bossa nova, a interpretar um jazz, a interpretar um chorinho, ao mesmo tempo que a gente aprende a interpretar Vivaldi, que a gente aprende a interpretar Paganini, que a gente aprende a interpretar os músicos que nós estudamos durante o nosso aprimoramento e desenvolvimento técnico na área do erudito, porque isso faz com que a gente cresça musicalmente. É isso aí. São essas as minhas dicas para você hoje. Eu espero que elas tenham te ajudado, que elas tenham te despertado para que você não desenvolva aquela prática que é o mais comum, que é simplesmente você tocar o popular do jeito que você aprendeu a tocar erudito. Não, é que você aprenda a se preparar para aquela interpretação popular, para que você extraia o melhor das suas possibilidades, das suas potencialidades musicais, tá bom? Esse é um ponto-chave muito importante. E se você gostou, já dá o seu like aí, já curte essa videoaula, porque eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou, que esse assunto é pertinente. Se você quiser que eu comento outras coisas a mais, coisas que eu não falei nessa videoaula, pode deixar aí nos comentários, pode deixar também suas dúvidas, suas formas de pensar. Vamos conversar, porque essa conversa sempre nos enriquece, faz com que a nossa comunidade cresça
e faz com que esse canal sempre continue aqui trazendo cada vez mais coisas interessantes para você, tá bom? Lógico, nem preciso falar que já compartilha essa videoaula com quem você acha que vai agregar, com seus amigos, seus colegas, seus alunos. Eu sei que tem uma galera de professores aqui que acompanha o canal. Leva para os seus alunos entenderem também. Enfim, para quem você acha que vai enriquecer o crescimento musical, compartilha e ajuda com que a música se esparrame por aí, tá bom? Vou ficar muito feliz e você vai ajudar muito o nosso canal aqui e a minha presença constante aqui com você, tá bom? A gente se encontra nas próximas videoaulas, hein?